Olha aqui de notícia o que a gente tem. Rússia lança maior ataque aéreo contra a Ucrânia desde o início da guerra. Outra, Bahrein e Kuwait interceptam ataques iranianos enquanto Estados Unidos atacam o Irã. Então, enquanto a galera estava lá na Copa do Mundo, maior festerê, um monte de coisa acontecendo, hein? Também o que ocorreu no fim de semana, não sei se você viu, teve um abalo no Peru. Terremoto de magnitude 5,6 atingiu a região central do Peru. Reino Unido prepara maior treinamento de defesa interna em décadas. Ainda sobre Reino Unido, já te contamos sobre o Andy Burnham, o novo primeiro-ministro, tá? Falou ao vivo agora de manhã, Keir Starmer oficialmente se despediu. No cenário internacional também, Irã diz que Estados Unidos atacaram usina nuclear em construção. Grave, grave demais. A gente já vai chegar no professor Pedro Cortes para entender essas questões. Aí é um banho de Copa do Mundo, né? Porque apareceu o Pelé, porque o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo, que entraram com a Madonna. Um registro muito triste, um adolescente morreu na Espanha durante a comemoração de título da Copa do Mundo. Mas voltando aqui o olhar sobre guerra, a gente tem registro da Ucrânia e eu já vou chegar também ali para te falar sobre o Irã, tá? Que isso aqui é bem grave. Mas na Ucrânia, minha gente, o país atacou a região de Moscou com 400 drones. Foi agora durante a noite. Pelo menos 10 pessoas morreram. Perdão, feridas, tá? Não, volta aqui o filme, Elisa. 10 pessoas ficaram feridas, incluindo 3 chineses. Os disparos também causaram um incêndio. Vejam aí o tamanho da coluna de fumaça. Olha só a distância que isso foi gravado e já dava para ver uma coluna gigantesca. Um dos ataques causou incêndio em um parque industrial e atingiu também um prédio residencial. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que Kiev atacou instalações logísticas e um depósito de petróleo na região central da capital russa. A maior parte dos drones foi abatida por sistemas de defesa aérea de longo alcance. E na Ucrânia, a gente contou o que os ucranianos fizeram contra os russos. Agora é o contrário. Na Ucrânia, subiu para 10 o número de mortes. Pessoas que morreram por causa de um ataque russo a uma embarcação perto da cidade portuária de Odessa. Apenas no mês de julho, nós estamos falando de quase 30 pessoas que morreram exatamente nesta região. Segundo autoridades, a área sofre ataques diários e aí todo dia tem algo novo chegando de lá. A Rússia aparecendo para vocês aqui no mapa e agora trazendo a Ucrânia. Aqui, todo o território ucraniano, Odessa, que nós estamos te contando, fica aqui, ó, minha gente, que é bem na região litorânea, que tem portos muito importantes e é aqui em Odessa que tem ocorrido parte desses ataques. Agora, reduzindo, enquanto você continua aí acompanhando o mapa, eu vou reduzir o mapa e te trazer para outro cantinho dele. Vamos aqui chegar até a Ásia e colocar o Irã. Aí aparecendo para você Turcomenistão, mas eu vou subir o mapa e agora sim. Estreito de Hormuz, Irã, Israel aparecendo aqui, o Líbano também. E para o lado de cá, Paquistão. O que a gente tem de notícia sobre o Oriente Médio? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o Irã foi atingido, segundo ele, com muita força, numa nova onda de ataques contra o país. Eles confirmaram que um terceiro militar foi morto por um drone iraniano no norte do Iraque. Então, Washington confirmou que um terceiro militar foi morto por um drone. E isso no norte do Iraque. As forças americanas afirmaram ter atingido diversos alvos militares. Explosões foram relatadas em todo o Irã durante a madrugada, incluindo na costa do Golfo de Omã e do Golfo Pérsico, que é justamente por ali onde fica o Estreito de Hormuz. Já a mídia estatal do Irã, e enquanto eu vou conversando contigo, vocês estão vendo as imagens aí de armamentos, aeronaves, tudo aquilo que é disponibilizado por quem está envolvido na guerra, porque é importante para cada um dos envolvidos mostrar, ó, nós temos um poderio militar grande aqui, hein? Cuidado com a gente. Essa é a mensagem que eles querem sempre expor. E aí aparecendo para vocês os caças e os lançamentos dos ataques. A mídia estatal iraniana informou que Teherã lançou uma onda de mísseis contra o que eles chamam de alvos inimigos. O exército do Kuwait disse que as defesas aéreas
respondem essas ameaças. Sirenes também foram acionadas no Bahrein. Apesar da troca de ataques, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse que os Estados Unidos estão abertos à diplomacia com Teherã. É isso que aconteceu. E aqui para vocês, ó, aparecendo aqui o Irã, o Estreito de Hormuz. Onde é que fica o Bahrein? Aqui fica o Bahrein, que o Catar, né? E o Bahrein aqui, ó. E aqui fica o Kuwait. Eles também que registraram essas movimentações, porque os iranianos não conseguem atacar os Estados Unidos. Eles atacam quem? Os parceiros dos Estados Unidos ali no Oriente Médio. 2 deles são Bahrein e Kuwait. No noticiário, quando a gente olha essas questões que ocorrem no Oriente Médio, e eu vou reduzir o zoom porque é sobre isso que eu quero falar, o efeito em todo o planeta. Porque se você tem aqui no Estreito de Hormuz essa movimentação com navios petroleiros, a cotação no preço de cada barril de petróleo, nós estamos falando sobre um efeito em todo o planeta, na cotação de todo mundo que depende do Oriente Médio para poder levar combustível até os postos de combustível e abastecer os veículos. E, além disso, você tem um pavor, um pânico, quando você fala de questões nucleares, enriquecimento de urânio. E aí eu chego no professor Pedro Cortes, nosso analista de clima e meio ambiente. Professor, bem-vindo. Bom dia. Queremos ouvir tua explicação, por favor, porque os iranianos acusam os americanos de atingirem as obras de uma usina nuclear que fica no sul do país. A dúvida é se tem risco de vazamento, professor. Não há risco de vazamento de radiação, porque como é uma usina ainda em construção, não houve a colocação de material radioativo nessa usina. O material radioativo ele só é colocado após a finalização, a conclusão de toda a infraestrutura. O que os Estados Unidos tentam com esse ataque é realmente eliminar qualquer possibilidade de que o Irã venha a desenvolver qualquer tipo de programa nuclear, seja para finalidades pacíficas, com geração de energia elétrica, ou para fins militares, com a confecção de bombas atômicas. Então, ele busca exatamente isso, né? Eliminar essa possibilidade de construção, por exemplo, de uma usina nuclear, mas não há possibilidade de vazamento de material radioativo. Professor, enriquecimento de urânio, só a título de curiosidade, vários países enriquecem. Isso não é o problema é a porcentagem que ele é enriquecido. Exatamente. Quando é para fins pacíficos é em torno de 20%, né? Agora, quando é para fins militares, isso chega a perto de 90%, dependendo do tipo de isótopo, do tipo de bomba. Então, é um degrau muito grande entre um uso pacífico e um uso militar, a quantidade a intensidade do enriquecimento. Então, dizem que o Irã estaria, pelo menos antes da guerra, com uma faixa aí em torno de 60% de enriquecimento. Já é bastante significativo, mas insuficiente para ter uma bomba atômica. Aí a complexidade da fiscalização, né? De alguém que consiga chegar lá, opa, tá bom, tô vendo aqui, você está enriquecendo 20%. Agora dá licença, deixa eu... E aí, essa coisa da fiscalização que é difícil. Durante o governo Obama foi feito um acordo que permitia a fiscalização, mas o Trump considerou que esse acordo não era rígido o suficiente e levou a toda essa situação. Vamos falar do combustível e das nossas vidas, porque tem a questão no Oriente Médio, que afeta a cotação do barril, mas o professor Pedro Cortes traz aqui o olhar em cima da guerra entre Rússia e Ucrânia, porque Moscou restringiu, é isso, professor, as exportações do combustível depois de sofrer ataques a refinarias. Isso afeta a gente em alguma medida? Diretamente, porque boa parte do diesel que a gente compra, que a gente importa, ele é produzido na Rússia. Ah, é? E o que aconteceu? A Ucrânia atingiu uma série de instalações, de infraestrutura de produção de diesel na Rússia. A Rússia reduziu muito as exportações, exatamente para garantir um suprimento interno. E com isso o Brasil, Turquia, por exemplo, ficam sem essa opção direta, vão ter que buscar diesel em outros mercados. Isso fez com que a cotação do diesel subisse mais do que a cotação do Brent. Então há um descompasso ainda maior e também há uma questão de disponibilidade do diesel nos mercados internacionais. Então, infelizmente, isso pode fazer com que a gente tenha
uma elevação do preço do diesel no Brasil. Lembrando que esse autoembargo, né, da Rússia, ele vai até o final deste mês, mas isso não significa que já em agosto ocorra uma normalização do fluxo de petróleo produzido pela Rússia para abastecer os mercados que tradicionalmente compram o seu diesel. Pode levar, estimativas de que pode levar ainda 2 meses para que esse fluxo ele seja reestabelecido, exatamente pela necessidade de recomposição dessa infraestrutura que foi afetada pelos ataques. Olha, por falar em, o senhor falou, retaliações e embargos, eu vou fazer um gancho aqui com uma outra questão que asfixia uma economia, para a gente falar de tarifaço. Professor, muito obrigada, por ter vindo aqui conversar com a gente. Bom dia. Boa semana. As aulas já voltam essa semana ou não? Não, só no começo de agosto. Os alunos estão com saudade, hein, professor? Espero que sim, né? Não, eles estão febris de saudade de voltar ali para a faculdade com o professor Pedro Cortes. Muito obrigada, meu querido.